Bom dia, pessoal, iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Espero muito que vocês gostem desse conteúdo. Gente, eu faz dias que não posto vídeo nenhum, né? Eu tenho até uns vídeos gravados, mas não postei mais. E hoje eu senti muito no coração, né? Fazer esse vídeo para vocês. Já tem até um vídeo aí da trajetória da minha vida. Só que esse vídeo, hoje eu tava assim e comecei a pensar, né? E eu falei, vou fazer esse vídeo pra falar pra vocês como foi o início da minha vida, juntamente com meu esposo. Meu esposo, muita gente conhece meu esposo. E eu já conheci o meu esposo quando eu tive meu primeiro filho. Fui casada novamente e tinha mais 2 filhos. No caso, eu tive 3 filhos, gente. E aí eu já conhecia meu esposo quando eu tive só o meu primeiro filho, né? E a gente se conhecia, a gente era amigo, né? A gente era amigo. E depois eu me afastei do bairro que ele morava e eu me afastei. Fui morar em outro bairro, né? E aí um dia, um tempo, me casei novamente, tive mais 2 filhos, né? E um tempo aí atrás, eu encontrei com meu esposo. Encontrei com meu esposo, o homem que Deus preparou para mim, né? E eu glorifico a Deus por todos os dias, né? E aí eu encontrei com meu esposo. Gente, é uma longa história. Depois eu conto para vocês, se vocês quiserem que eu conte essa história para vocês, eu conto. Reencontrei meu esposo. Na época eu trabalhava como vendedora. E aí eu fui almoçar em um restaurante e encontrei com meu esposo. E ele começou a ir lá na minha casa e aí eu falei, esse menino quer alguma coisa, porque a gente era amigo, né? E ele indo lá em casa, mas isso aí vai tema para outro vídeo. Se vocês quiserem, vocês me perguntam que eu conto toda a história. Meu esposo me ganhou em uma aposta, gente. Isso é uma longa história e depois eu conto para vocês. Mas eu falei assim para ele, né? A gente se encontrou e tudo, ele foi lá em casa e aí a gente não namorou, gente. Não namoramos, ficamos. Ele ficou na minha casa no sábado e não voltou mais. Isso já tem 15 anos, tá? E aí muita gente falava, né, que ele não valia nada, que ele não era homem pra mim, porque ele bebia muito, entendeu? Na época também eu não estava na igreja, na época também eu bebia, mas eu tinha um juízo, né, porque eu já tinha os filhos. E ele já tinha filhas também, mas não tinha muito juízo, né, gente? Mas o tema do vídeo não é esse. Depois eu vou contar toda essa história pra vocês. E aí, o meu esposo, a gente começou, ele foi na minha casa, a gente começou a namorar, não namoramos, né, gente? Não namoramos, ele já ficou morando na minha casa. E hoje já tem 15 anos que eu tô com ele. Muitas pessoas, que nem eu falei aí atrás, falavam que eu tava doida, que eu ia quebrar minha cara, porque ele não prestava, e muitas coisas, né, gente? E eu falei, não, mas se for para ele mudar, ele muda. Como eu tinha influência de pessoas que trabalhavam na Vale, né? E aí eu arrumei o primeiro trabalho com meu esposo. Eu falei assim para ele, se você quiser viver comigo, a gente vive. E eu não tenho nada, eu só tenho 3 filhos. E aí a gente vai lutar pra gente conseguir nossas coisas. Você quer? Ele disse que queria, né? E eu, então vamos. E aí foram muitas lutas, muitas lutas. Mas eu tô fazendo esse vídeo para vocês, para não é para contar ainda essa história. E ainda vem muita história pela frente. Se vocês quiserem, vocês me falam aí que eu falo tudo para vocês. Mas eu tô fazendo mesmo esse vídeo para falar para vocês que quando a gente começa um degrau ou tem um sonho, a gente bota no papel, né? Fala para Deus, entendeu? Que tudo acontece. Gente, para subir, a gente não sobe, a gente sobe de degrau em degrau. Então, eu sofri muito, muito mesmo, mas meu esposo trabalhando, muito.
trabalhando muito, eu e ele, entendeu? Para conseguir nossas coisas. Nós morava de aluguel, entendeu? Eu e ele. E os filhos morava de aluguel. Tinha dia, gente, pelo amor de Deus. Teve um dia que eu morava de aluguel. E aí foi assim que meu esposo foi morar comigo. O gás acabou, entendeu? Não tinha nada para comer. E a minha lavanderia, ela era atrás, assim, do kitnet onde eu morava. Na verdade, não era um kitnet, era uma casa. E aí eu falei, meu Deus, eu sempre buscava força no Senhor, né? Eu falava, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer agora? As lágrimas desceram, gente. Não tinha nada para comer. E meu esposo sem trabalhar, e eu trabalhava, só que era mexer com vendas, né? Vendas era assim, se você trabalhar, se você vender, você ganha. E se não, você não ganha, né? Que na época eu não trabalhava para mim ainda. E aí, meu esposo, né, saiu. Quando ele voltou, já veio com um gás. Ele arrumou lá um lugar, conversando, que ele é muito comunicativo. Aí ele conversando lá com os vizinhos, ó, perto de onde a gente morava, tinha um comércio. O homem abriu uma nota para ele. E ele veio com gás e um saco, gente, de compra, com tudo dentro. E aí a gente começou a trabalhar, nós dois começamos a trabalhar. E sempre ouvindo o conselho do meu pai. Sempre ouvindo o conselho do meu pai. Gente, hoje tá com dia 9, faz um mês que o meu pai faleceu. Tá sendo muito difícil pra gente, muito complicado, porque ele era o meu conselheiro em tudo, né? O meu conselheiro e o do meu esposo. Não tá sendo fácil. Só Deus mesmo para me dar graça e me ajudar, né? E assim estamos levando, gente. Não tá sendo fácil. Não tá sendo nada fácil. Então, voltando ao assunto, né? E aí meu esposo, lá vem ele, onde tu conseguiu isso? Aí ele falou assim, não, o homem abriu uma nota para mim ali no comércio e tal. Aí eu, nossa, que bom, né? E eu já vi resposta de Deus, né? E aí as coisas foram melhorando, gente. As coisas foram melhorando para mim e para ele. Eu trabalhando e ele trabalhava. Eu trabalhava incansável e ele trabalhando. E eu com as crianças pequenas. E sempre a gente ensinou as crianças a ficar... Quando a gente ia trabalhar, às vezes a gente passou 4 anos trabalhando com bebidas, né? Então a gente vendia na rua, em festa, né? E aí a gente sempre pagava uma pessoa para ficar com os meninos. E aí eu lutando mais ele. Até que foi melhorando as coisas. A gente comprou nosso primeiro carro, que foi o carro que ele começou a trabalhar fazendo frete. Gente, mas o carro quebrava mais do que ficava bom. Era uma luta. E ele gastava. Até hoje eu brinco com ele, porque ele adora carro, né? Ele adora negócio de mexer com carro. Mas aí Deus foi abençoando, gente. De alguma forma, Deus ele vai abençoando e ele sabe de toda a trajetória das nossas vidas, né? E aí fomos lutando, até que um dia a gente foi morar em São Félix. É o bairro que meu pai mora. Meu pai mora, né? Que tem a casa dele. Não está mais lá. A minha mãe, né? Está lá ainda. E aí meu pai e minha mãe era conselheiro incansável, meu e dele. E sempre falando para nós, se nós não mudasse, porque aí a gente bebia muito ainda na época, né? Se a gente não mudasse, a gente não ia conseguir nossas coisas. E aí eu fui escutando aquele conselho da minha mãe e do meu pai, né? E aí eu falei com ele, conversei com ele, falei, nós temos que mudar, porque senão não vai dar. Porque a gente já estava ganhando dinheiro, já estava melhorando as coisas, mas nós não parava, né? Então gastava muito, e aí não ia dar certo. E aí a gente foi para São Félix, foi quando a gente comprou o primeiro terreno nosso. Nosso primeiro terreno que nós compramos. O meu pai, ele me deu R$ 500, me emprestou na época R$ 500, e a mãe do meu esposo emprestou para ele R$ 500, né? Que na época o terreno foi R$ 1.000, gente. O terreno era numa invasão, mas eu já estava alegre, né? Porque aquele terreno ali, naquela invasão ali, dava pra gente fazer uma casa pra gente morar. Tinha várias casas já lá, né?
E aí a gente foi trabalhando, trabalhando, e todo dia eu tinha um sonho de fazer aquela casa, mas só que lá era um buraco enorme. Mas eu tinha aquele sonho, eu alimentava aquele sonho no meu coração, e todo dia eu falava com Deus que eu ia conseguir. Eu ia para lá, de tarde eu chorava, às vezes eu ia, não tinha carro, não tinha moto para ir, eu ia de pé, às vezes pegava uma bicicleta emprestada de alguém. Até falei no vídeo aí anterior, acho que é um vídeo que eu tenho, que eu levava uma sacola e ia catando latinha, né? Na beira da BR, que para ir para minha casa tem uma BR, se não quiser ir por dentro, aonde era a minha casa. E aí, gente, a gente conseguiu fazer essa casa com muita luta, muito esforço. O meu pai, ele fez o baldrame da casa todinha nossa. E a gente conseguiu construir ali um cômodo grande, né? Então, e nós morava de aluguel. E as coisas estavam melhorando, só que às vezes apertado. Gente, tinha dia, nessa época eu já tinha começado a vender algumas coisas, porque sempre eu gostei de vendas. E já tinha começado a vender algumas coisas, né? Às vezes tinha dia que o dinheiro não dava, entendeu? Às vezes eu ia receber alguma coisa para poder comprar o alimento da semana. Naquela época, R$ 20 ainda dava ainda para comprar, tipo, para comprar um 5 quilos de arroz, dava para comprar um frango, entendeu? Eu comprava uma bolacha pro menino, era coisa muito pouca, gente, era muito pouco mesmo, assim, fome, fome, fome a gente nunca passou, mas passamos muita necessidade. A minha mãe às vezes ia na minha casa, abria a geladeira, não tinha nada para comer, e ela voltava para casa dela e falava: minha filha, vem aqui. E pegava, quando eu cheguei lá, tinha assim uma sacola cheia de coisa, de tipo um monte de coisa, comida, sabe? Tipo uma cesta básica. Eu, mãe, não é preciso, ela é assim. Porque, gente, eu sempre tive muita vergonha de pedir. Muita vergonha. Eu posso estar precisando, mas eu não tenho coragem, sabe? De pedir, chegar a dizer: olha, fulano, eu tô passando por isso, eu não tenho isso. E olha, tem uns sininhos batendo aí. Aqui eu tô, porque eu tô no meu trabalho, gente. Aqui tem uns relógios que toda hora, quando dá a hora, eles ficam, às 11 horas agora, eles ficam tocando, tocando, tocando. E aí, fui falar do relógio e me perdi, né? Eu nunca fui de pedir, que eu tava falando, nunca fui. Às vezes, a minha família poderia sim me ajudar, sim. E a minha mãe ou minha irmã, mas eu nunca fui aquela pessoa de dizer assim: ai, tô precisando. Não, gente, eu aguentava calada, eu e o filho aguentava calada. E a gente comprava ali o alimento para a semana, acabava e sempre Deus providenciava, sempre Deus providenciava. E aí a gente conseguiu fazer esse cômodo nessa casa, que nem eu falei aí, o meu pai fez o baldrame, e aí fui pagando um pedreiro, fui pagando outro. A casa era um tiquinho de um e tiquinho de outro, porque às vezes a gente pagava uma diária para um, uma diária para outro, era quando vinha, a gente conseguia o dinheiro para pagar um pedreiro, né? E sempre aquele pedreiro que trabalhou primeiro não tinha o dinheiro, não estava disponível para fazer o serviço. E aí, gente, a gente passou um bom tempo, né, construindo essa casa. Compramos as telhas da nossa primeira casa, era uma telha daquelas telhas pequenas que as pessoas tiram da casa, e a gente comprou, né, foi mais de 2.000 telhas, daquelas pequenininhas, de uma mulher que ela tinha tirado da casa dela, e ela vendeu aquelas telhas bem barato pra gente. A gente comprou aquelas telhas, né? Colocamos, só que molhava muito. Depois a gente teve que tirar as telhas toda de cima e colocar um plástico, entendeu? E como nós mudamos essa casa, na época nós já tínhamos um carro, que era um Uno, que a gente carregava. O meu marido, ele fez a nossa mudança toda nesse Uno, colocava os colchão, colocava guarda-roupa e tudo naquele Uno ali, que a gente não tinha dinheiro para pagar frete, gente, então tinha que ser no que tinha, né? Já tinha melhorado, né? Já tinha o terreno, já tinha o carrinho, né? Que era o que levava a gente para ir trabalhar nos lugares. E aí a gente mudou para aquela casa, mudamos para aquela casa. Aquela casa, ela só tinha um cômodo, mas ali foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu não ia ter que pagar aluguel para ninguém. Lá não tinha pulso.
entendeu? Eu tinha que pegar água dos vizinhos. Lá não tinha fossa, porque o cocô caía, aposta, né, gente? Falar logo a real, porque eu não gosto de mentira. Caía, porque lá era tipo um terreno que a casa ficou alta e o cocô caía tipo, no mato, né? Não tinha força. E aí a gente foi mudando para aquela casa, mas foi o dia mais feliz da minha vida, que a gente pegamos as nossas coisas ali, dividimos o nosso quarto, o quarto dos meninos, tudo com guarda-roupa que a gente tinha, né? As coisas de casa a gente tinha, não eram muito boas coisas, mas nós tínhamos, graças a Deus, né? E aí a gente foi dividindo as coisas tudo ali, e aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida, né? Que a gente mudou para dentro da nossa casa. E passamos muito tempo ali, e dali começamos a ajeitar aquela casa, né? Comecei a fazer o meu quarto, fiz uma suíte, né? Aí fiz mais 2 quartos para trás, uma sala, a cozinha, ela tinha uma área, entendeu? Terminou que eu vendi, né, essa casa. Mas, gente, eu quis fazer esse vídeo para falar para vocês que a gente não começa lá de cima, a gente começa lá de baixo e com muita luta. E tem muita gente que não quer passar o que eu passei, entendeu? O que eu passei, o que eu vivi, o meu esposo viveu, entendeu? Tem muita gente que ela quer começar lá de cima, a gente não tem que mostrar para ninguém. Nós temos que mostrar para nós mesmo que nós quer, que nós consegue, né? Que nós consegue nossos objetivos, entendeu? E a gente tem que começar lá de baixo, a gente não tem que mostrar para ninguém que a gente tá lá em cima, não. E eu não falo isso aqui com vergonha, eu falo com muito orgulho, né? Com muita satisfação, isso. Porque Deus, Ele me abençoou, abençoou a minha família, me abençoou, me ajudou muito. E esse vídeo foi para falar para vocês que não desista dos seus sonhos. Por mais que você não esteja nada, mas você consegue. Colocando Deus na frente. Colocando Deus na frente, em primeiro lugar é Deus na frente. E com muita insistência, muita persistência, lutando, entendeu? É lutando, trabalhando, você consegue. Começa lá de baixo, lá de baixo, lá de baixo, e aí vem os frutos, né? Hoje eu senti do coração de fazer esse vídeo. Não sei porquê, mas eu senti do coração de fazer esse vídeo, né? Vou deixar registrado aqui no canal. Se você gostou, se inscreva no canal, dê um like. Eu vou aqui, né, encerrar esse vídeo. Se vocês quiserem mais história da minha vida, eu conto pra vocês que foi muita, gente. Foi muitas histórias. Essa aí é só o começo, né? Mas tem muitas histórias ainda pela frente, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para me ajudar, né? E eu mostro toda a minha rotina aqui no Instagram. Eu vou deixar no Instagram, né? Que é Alba Silva 7. Eu vou deixar linkado aí no vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família.